celebra desde o nascimento até ao crescimento e à morte. Então aquilo que eu faço é acompanhar pessoas nesse processo de celebrar a vida, celebrar tudo aquilo que nós queremos deixar ir e celebrar tudo aquilo que queremos construir para a frente. E então esta vida de celebrar é muito viver esta dicotomia da tristeza e da alegria, não é? Vocês agora veem-me num período muito alegre, muito de rir, de expansão, mas a verdade é que eu tenho períodos também de muita introspeção, de muita profundidade, porque nós não conseguimos levar o outro se nós próprios não fizermos o nosso caminho. Então, para mim, é muito importante haver esta congruência, no sentido em que o meu trabalho é quase como se fosse uma transferência daquilo que eu sou aqui dentro, na minha essência e na minha interioridade. E aquilo que eu vos vou falar hoje é exatamente isto, é do poder e da importância que os rituais têm na nossa vida. Como Carl Jung diz, nós somos 95% de inconsciente e 5% de consciente. Então, se nós formos a ver, o que é muito importante para nós é que a realidade, tal e qual como nós a vimos, ela é apenas 5%. Portanto, esta pulseira, por exemplo, que eu tenho aqui, é uma pulseira. Toda a gente sabe que é uma pulseira. Mas se eu vos disser que esta pulseira foi dada pela minha mãe no meu 30º aniversário, ela deixa de ser a pulseira e começa a ser o símbolo. Então, aquilo que ele diz é que nós, quando trabalhamos com os símbolos, nós ativamos parte de nós que é inconsciente e essa ativação dos símbolos, esse processamento interior, intelectual, inconsciente dos símbolos, ajuda-nos a fazer os processos. Então, no fundo, é isso que eu faço. Eu sou guia e facilitadora de rituais. E nessa guia e facilitação de rituais, eu ajudo as pessoas e guio com elas um processo de transformação, um processo de transmutação, de alquimização de algo que nós temos na nossa vida. Então, eu começo muito antes do bebê nascer, ainda na barriga da mãe, faço bênçãos da mãe, em que as mulheres se juntam em círculo para celebrar a vida daquele bebê. E porquê as mulheres? As mulheres porque elas se conectam umas com as outras através dos seus fios invisíveis e também porque elas têm uma sabedoria muito inata dentro delas que muitas vezes se esquecem. Então é juntar as pessoas que mais pertencem ao núcleo, trazer a sabedoria delas para dentro do círculo e apoiar a mãe naquele processo de mudança que ela está a viver. Porque ela, na realidade, ela vai passar, nomeadamente numa primeira gravidez, ela passa a ser mãe. Ela é mulher, é por ela própria única e começa a germinar dentro dela um ser. Então esse processo de transformação é possível e é muito importante ser celebrado. Outro dos rituais que eu faço muito é o ritual do casamento. É aquele que eu sou mais famosa por fazer, é aquele que é o mais bonito também, o mais glamouroso. E esse processo também é muito importante, porque eu desconstruo um bocadinho a ideia dos casamentos e dos, tal e qual como toda a gente viu, o casamento para a vida toda. Eu não acredito nisso. Não acredito porque a vida toda é agora. E essa para mim é o meu maior pressuposto. É que o casamento, ele é o firmamento de um compromisso, de uma vontade que nós temos de estar com o outro, não de viver para sempre com o outro. Então, nesses casamentos, aquilo que nós fazemos, eu e os noivos, é um processo adentro da história deles, adentro daquilo que vem de trás e acompanhá-los nesse processo até ao dia da celebração. Outro dos rituais que eu faço também, não tantas vezes e não ainda, são os funerais. E os funerais, aquilo que eu faço os rituais de funerais são muito mais para as pessoas que ficam do que para aquelas que vão, não é? São aquelas que ficam mais desamparadas. E então, nesse processo, aquilo que eu faço é quase como se fosse um ritual de gratidão, que é relembrar e trazer à memória das pessoas o que é que aquela pessoa vem cá fazer. E, principalmente, qual foi o legado que ela deixou. E é muito bom trazer estas memórias, construir estas memórias, trazer estas imagens, trazer estes símbolos que as pessoas nos trazem através da vida delas, para que nós possamos construir algo mais edificado, algo mais equilibrado, para que não haja o trauma, a dor, não seja um processo tão difícil. E essa é uma das minhas mensagens do meu trabalho, é que as transformações e as transformações podem ser de um ponto de vista de muito mais amor. E aqui trago o meu querido Zé, o Zé A. Santos, que vocês devem conhecer, o médico que
fala da alma, ele fala muito desta coisa do amor incondicional, daquilo que brota dentro de nós, sem que nós precisamos de fazer nada. E muitas vezes esse amor vem com dor. Mas há uma coisa que eu aprendi também, e ao longo do processo que tenho feito com toda a gente que vem trabalhar comigo, é que a dor não se pode evitar. A única coisa que se pode evitar é o sofrimento. Então, levar as pessoas nestes processos de transformação é trazer-lhes e relembrar-lhes desse amor, relembrar-lhes dessa conexão, desse vínculo e, principalmente, construir uma barreira, construir um porto seguro à volta delas, que tem a ver com comunidade, com tudo aquilo que construímos à nossa volta, e daí a importância dos rituais. Eles ancoram-nos numa comunidade, ancoram-nos também na nossa própria identidade. Quem é que nós somos? De onde é que viemos? Quem são os nossos pais? E outra coisa também muito importante que ela nos traz é o sentimento de pertença. Nós, quando estamos em ritual, nós sentimos pertencentes a algo, sentimos que somos dali. E é isso que edifica muito de quem nós somos. E nós, enquanto pessoas e seres humanos, precisamos desse vínculo, precisamos dessa teia que nos cerca e que nos traz enraizamento, mas que ao mesmo tempo nos permite voar e, no fundo, alcançar aquilo que todos queremos, que é o equilíbrio. Seja ele que isso for para cada um de nós, é muito importante. Ai, eu adorei. Obrigada. Mas eu sou assim sucinta. Se calhar há um espaço para perguntas, se quiserem, não é? Tipo, como é que é o processo de preparação para o casamento? Que eu vou casar outra vez. É bom fazer as perguntas, porque isto depois leva-nos a outras fases. Posso-vos dizer as ferramentas que utilizo. Uma das coisas que utilizo é a sistémica, portanto é importante para mim saber a história, de onde é que tu vais e de onde é que vem a outra pessoa, e ver a vossa história, perceber qual é o vosso background, e depois a partir daí construir. E posso contar uma história para vocês terem uma noção. Este ano fui contactada por uns noivos que queriam mesmo um casamento sistémico. E o casamento sistémico para eles era, eles sabiam que havia muitas feridas por curar na família, então eles trouxeram os avós e os pais para fazer uma constelação familiar no próprio casamento. Então foi muito bonito, não é? Trazer os avós e de repente, sem conversa, e uma constelação muitas vezes, quem trabalha em constelações sabe disso, que é só dar uma flor à avó e dizer obrigada. Então os avós, e eles vão e dão a flor aos avós e dizem obrigada por tudo aquilo que tu fizeste por mim. E vêm os pais e fazem exatamente a mesma coisa com os pais, com um símbolo diferente. Por exemplo, pode ser ofereceres um bibelô, ofereceres alguma coisa que seja significativa e dizes obrigada. Então o processo de ver o casamento é muito isto, perceber o que é que o cliente quer, qual é o processo que está a atravessar, qual é a sua necessidade e o que é que eu posso ajudar. A sistémica é uma das ferramentas que eu uso. Também uso muito a cura emocional. E a cura emocional tem muito a ver com vulnerabilidade. Nós não estamos habituados a ser vulneráveis, não é? Então, quando vem esta possibilidade de tu olhares para o outro, dizeres que o amas, mas ao mesmo tempo, e vês essa coisa bonita toda, não é? Esse floreado todo, mas ao mesmo tempo, chegares lá e perceberes que também podes falar das tuas feridas abertamente, que também podes ser autêntico e vulnerável, porque estamos ali os três a fazer esse processo e que estamos abertos a isso, e há um momento e um espaço sagrado que se abre para podermos deitar cá para fora, isso é muito, muito importante. Então o meu processo de preparação é muito isto, uma coisa muito prática. 2 reuniões, normalmente sempre uma muito pequenina e uma muito grande. Normalmente são 2, 3 horas de reunião em que estamos e falamos e deitamos cá para fora, onde depois se pensa muita coisa, onde se deambula muita coisa e depois eles resolvem como é que querem fazer e fazemos a celebração. A celebração é a parte, para mim, é a parte mais fácil, não é? Agora o processo, é como que a gente costuma dizer, não é? O resultado final não é isso que importa. O que importa é o processo, é o caminho. E o casamento, eu não sei se vocês têm noção, a preparação de um casamento, de um ritual de casamento, é todo um caminho. É quase como um caminho para a via sacra, não é? Sendo que é uma coisa mais bonita e mais feliz. É muito simples. Mas é muito bonito nesse sentido, porque há toda uma introspeção. Eu tive uma vez uma noiva, na minha outra vida, que eu era wedding planner, eu só estava no sítio errado, porque eu sempre gostei muito de casamentos, que ela dizia, Cátia, eu nem sei que flores gosto, eu nem sei que cor de flores é que gosto. E às vezes é este nível de profundidade, não é? Nós chegamos a determinadas fases de transformação e mudança na nossa vida
que nós nem sequer olhamos para nós, nem sabemos o que é que está lá dentro. E no fundo ali é muito esse caminho, não é? De ir olhar lá para dentro e perceber. Normalmente as pessoas que vêm ter comigo, elas já querem muito esse olhar, querem muito essa profundidade, querem muito esse desabrochar também de uma perspectiva diferente e principalmente mais amorosa. Então, Gil. Mais uma pergunta, tenho mais 3 minutos. Mais alguma pergunta? Oh!